Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, mais uma vez, não de modo repetitivo, mas esse mais uma vez tem um sentido de novo, porque a liturgia ela não se repete, mas ela se renova, porque o Espírito Santo é essa renovação que faz a gente experimentar a palavra que líamos há 3 anos atrás, nos faz hoje experimentar algo novo, porque Deus não se repete, Deus sempre se renova. O amor dele por nós é um amor que se renova, né? E hoje, nesse terceiro domingo da Quaresma, estamos já mais da metade da nossa trajetória quaresmal até chegar à Semana Santa e à Páscoa. Hoje temos um outro personagem dentro dessa Quaresma. Já vimos na semana passada Abraão e hoje vamos ver a pessoa de Moisés. Moisés que foi que saiu das águas, foi capturado pelas águas, né? E hoje Moisés é chamado por Deus como Abraão, mas chamado por Deus de uma outra forma. A sua missão é outra, né? Moisés vai ser chamado por Deus para salvar o povo hebreu das mãos dos egípcios. E Moisés, então, primeiramente, ele vai ter um certo tipo de receio, né? Como ele vai combater um exército grande dos egípcios, né? Como ele vai combater? E aí então Deus, primeiramente, fará com que Moisés experimente a ação de Deus nessa sarça ardente, que eu chamo esse momento também de teofania, ou seja, a manifestação de Deus na pessoa de Moisés. E aí a expressão que o autor sagrado nos utiliza é: tira as sandálias, porque o solo em que pisas és santo. Certamente, amados irmãos e irmãs, quando Moisés é transfigurado também, tem um seu rosto transfigurado diante desse retiro, dessa montanha, dessa sarça ardente, Moisés então desce transfigurado, né? Diante de um povo que já estava adorando ídolos, falsos deuses. Mas nem isso então tira os medos de Moisés, porque nós também tememos a missão ao qual Deus reserva para cada um de nós. Assim também o padre, quando resolveu por parte de Deus assumir essa missão sacerdotal, também tive medo e ainda tenho, né? Mas Deus fala para ele, quando Moisés indaga a pessoa de Deus, né? Quando Moisés vai simplesmente dizer para o seu Deus: quando me perguntares quem me enviou, o que direi? E aí Deus vai dizer para ele: diga para este que quem te enviou se chama Eu Sou. Essa foi a resposta de Deus: Eu sou. Estudando essa liturgia da palavra, nós vemos também no Novo Testamento que Jesus de Nazaré, sendo Deus como Deus também se intitula como aquele que é o Eu Sou, o Eu Sou, o Eu Sou, Eu Sou. Jesus, em 7 vezes, ele se intitula como o Eu Sou, e depois ele complementa: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Ou seja,
os 7 eu sou. Existe uma teologia, um estudo sobre esses 7 eu sou. E Moisés simplesmente o que tinha que responder ao faraó era: quem me mandou foi o eu sou. E também Jesus: quem me enviou não foi só o Pai, o meu Pai, mas também foi o eu sou de Moisés. Moisés, amados irmãos e irmãs, diante daquela cena maravilhosa da sarça ardente, só consegue enxergar Deus nessa sarça ardente porque os seus olhos são puros. Os nossos olhos verão a Deus, mas no momento em que nossos olhos também são puros de ver a glória de Deus. O sol pode ser luminoso, mas se uma pessoa tem um olho doente, meio obscurecido, não enxerga o sol na sua nitidez. É necessário então, por isso, ter o olho da alma limpo para ver a Deus e poder falar dele. Moisés só enxergou a sarça, só escutou também aquela voz maravilhosa naquela montanha, e só também conseguiu falar de Deus porque teve olhos, coração também puros. E aí existe uma frase linda de Pascal: deixaria o vício, diz o ateu, se tivesse fé, mas eu lhe respondo: terias a fé se tu deixasse o vício. Nós temos fé, mas temos que deixar o nosso vício humano de lado. E aí, vício, você pode elencar quais são os seus vícios que impede de você escutar, de enxergar e de falar da parte de Deus. E Moisés deixou tudo isso para ouvir Deus, enxergar Deus e falar de Deus, porque só pode falar de Deus quem antes para ouvir a Deus, quem vos fala. E aqui, amados irmãos e irmãs, não interessa saber se Deus existe ou não, interessa saber se é amor. Essa é uma frase de Søren Kierkegaard, um filósofo, né? Deus é um Deus relacional. Deus se fez relação com os patriarcas, com Moisés, com os profetas, com os reis, com os sacerdotes. Deus é um rei de relação, né? E por isso que Jesus de Nazaré se encarna, para que então esse Deus relacional, humanamente falando, invisível, possa então se tornar um Deus relacional visível na pessoa de Jesus de Nazaré. E a igreja continua essa relação. Quando a igreja fala na pessoa do Papa, dos bispos, dos padres, né, dos diáconos e também dos leigos, Deus então ainda continua a se relacionar conosco através da sacramentalidade da igreja e também dos seus diversos sacramentos e dons também hierárquicos na ação do próprio Espírito Santo. Há uma frase também de Blaise Pascal que remonta, amados irmãos e irmãs, uma belíssima oração, linda por sinal. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não Deus dos filósofos e dos sábios, certeza, sentimento, alegria e paz, Deus de Jesus Cristo, teu Deus será o meu Deus, esquecimento do mundo e de tudo exceto de Deus. Não se encontra a não ser pelos caminhos ensinados no Evangelho. Grandeza da alma humana, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Alegria, 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 lágrimas de alegria. Essa foi uma oração de Blaise Pascal, quando ele então comenta essa leitura hoje do livro do Êxodo, né, que retrata essa sarça ardente. Amados irmãos e irmãs, quando olhamos para a conduta de Deus no Antigo Testamento, né, quando
quando Deus vê o seu povo que Ele libertou se afastando da sua presença, muitos olham essa lógica de Deus, essa ação de Deus como uma ação pesada, né? Mas a ira de Deus e a cólera de Deus não se refere, não se iguala à nossa ira, né? Porque esta ira e esta cólera se refere ao pecado e não ao pecador, porque Deus deseja a vida do pecador e não a sua morte. Repito, a ira de Deus e a cólera de Deus não é contra o pecador, mas contra o pecado. Contra o pecado. A cólera de Deus não é falta de amor, mas uma reação contrária a este pecado. Que nós, amados irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Quaresma, nós possamos não temer aos planos do Pai, não possamos temer quando o Pai nos envia em missão, ainda que humanamente seja uma missão difícil, né? Como foi a missão de Moisés, ter que libertar um povo das garras dos egípcios e da garra do faraó. Não tenhas medo, porque aquele que nos envia nos fala. Quem nos envia se chama Eu Sou. Que possamos então acreditar nessa voz potente, nessa voz que nos encoraja para falar dele e agir também em nome dele. Vamos ouvir essa canção dentro desse tempo quaresmal. Não temas, pois sou o teu Senhor. Conheço tua dor e o teu temor, teu medo de continuar, perseverar. Grandes lutas teceram tua história, grandes batalhas marcaram tua trajetória, mas na cruz por ti conquistei a vitória. Ainda que estejas caminhando por vales tenebrosos, o meu amor te alcançará. Não tenhas medo, pois sobre as águas te farei andar. Não tenhas medo, por sobre as muralhas te farei voar, e sendo assim, outra vez o meu amor vencerá. Sou contigo, estou contigo, ainda é tempo. Ainda que estejas caminhando por vales tenebrosos, o meu amor te alcançará. Não tenhas medo, pois sobre as águas te farei andar. Não tenhas medo, por sobre as muralhas te farei voar, e sendo assim, outra vez o meu amor vencerá. Sou contigo, estou contigo, ainda é tempo de lutar. Toda vitória construída por batalhas, após a cruz virá
ressurreição. Creia que em breve essa tempestade irá passar, pois tudo passa e só permanece o meu amor. Não importa o número de suas batalhas, o importante é que em todas tu és bem mais que vencedor. Ainda que estejas caminhando por vales tenebrosos, o meu amor te alcançará. Não tenhas medo, pois sobre as águas te farei andar. Não tenhas medo, por sobre as muralhas te farei voar, e sendo assim, outra vez o meu amor vencerá. Sou contigo, estou contigo, ainda é tempo de lutar. Moisés teve seus medos, sem dúvida alguma, são medos humanos. E é bem verdade que nós, humanamente falando, temos medo, mas é a graça de Deus que vai acompanhar Moisés, que vai acompanhar Abraão, que vai acompanhar ao padre e que acompanha hoje também a missão do Papa, a missão do Bispo, a missão também da Igreja, a missão também de fazer com que esse canal, que é instrumento da glória e da graça do Senhor, também possa ganhar tantos corações. Também eu e Juninho tivemos medo também quando iniciamos esse trabalho e essa proposta de Deus. Tivemos medo de fato se as pessoas estariam abertas, né, à palavra do Senhor, se estariam também abertas, né, de ter que assistir a esse padre, de ter que escutar também as canções do teclado, enfim. Mas é Deus que nos interpela e é Deus também que nos impele a falar dele e a agir dele, e com autoridade estamos aqui falando e cantando as maravilhas de Deus. Portanto, amados filhos e filhas, nesse deserto, contemple toda a graça do Senhor e toda a alegria que vem do Senhor. Na semana que vem, no quarto domingo da quaresma, é o domingo da alegria. Tem como nós experimentarmos alegria no meio de um solo desértico e também no meio do nosso deserto espiritual? A resposta é sim, sim, porque alegria, amados irmãos e irmãs, nós havemos de experimentar no meio de todas as nossas situações humanas. Nós iremos saborear a alegria no meio daquilo que nós experimentamos, ou seja, as nossas noites mal dormidas, as pessoas que tentarão contra nós. A alegria não só se experimenta quando tudo está conforme o que desejamos, mas muitas das vezes a alegria é experimentada quando tudo aquilo que nós almejamos não é de fato aquilo que nós estamos experimentando. Portanto, que nesse domingo do Senhor você seja esse Moisés que é chamado por Deus e responde a esse Deus para ir a tantos faraós para falar dele e agir em nome dele. Portanto, não temas, porque toda vitória ela é construída por batalhas, e toda a glória ela começa com sacrifícios. Que Deus vos abençoe nesse itinerário quaresmal, e estamos na metade do nosso trajeto quaresmal até a chegada
da nossa Canaã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o quarto domingo, o domingo da alegria, o domingo do Filho pródigo. Aguarde. Deus abençoe.